Shalom, meus amados, graça e paz. Quero estar passando um ensinamento agora a respeito das primícias, né? Que é outra dúvida, há muita contestação, há muita falácia, né? Muitas coisas se falam, Velho Testamento, não Velho Testamento, cumpro, não cumpro. Eu quero trazer um entendimento que você não é obrigado, né? Tudo que se faz por obrigação, não existe amor, né? A gente precisa ter um entendimento claro, né? Ser liberto de um entendimento equivocado e também muitas vezes ser liberto do nosso coração, que muitas vezes é idólatra e é um coração que é ferido pelas situações da vida, principalmente nessa área, né? Tão importante das nossas vidas, que é as finanças, né? A gente precisa entender que desde o início Deus ele nos deixou ordenanças para que a gente pudesse ser bem sucedido, pudesse ser abençoado financeiramente, certo? As finanças têm um caminho. Existe um caminho para ter uma vida próspera, bem sucedida e abençoada pelo Senhor, ok? Então hoje eu quero falar do princípio que é as primícias do Senhor. Para que servem as primícias, pastor? Qual que é o sentido? As primícias elas são para manter a vida do sacerdote. Aquele que te cobre, aquele que te dá o pão, aquele que ora pela sua vida, aquele que te abençoa, certo? Então, o que acontece? No Antigo Testamento, né? Muitos eles plantavam, né? Viviam da agricultura, do plantio. Eles separavam um terço, né? Uma parte, não é um dízimo, é um terço. Um dia de serviço, né? Um dia do seu trabalho, os melhores trigo, melhor farinha, o azeite, faziam e levavam ao sacerdote para que ele pudesse ter mantimento na casa dele, para que ele pudesse ser honrado, certo? Pelo trabalho que ele também fazia pelo povo. Então, nos dias de hoje, a primícia ela significa um dia do seu trabalho. Você vai primiciar na vida daquele que te cobre, teu pastor, né? Profeta, apóstolo. Não são que te cobre, não são que te libera, não são que te abençoa, não são que te leva a viver algo novo no Senhor. Aquele que te dá uma palavra, aquele que está sempre servindo ao Senhor e também servindo a tua vida diante do Senhor, orando pela sua vida, certo? Então as primícias é exatamente isso. A palavra primícia é os primeiros. Os primeiros frutos, entendeu? Uma parte, um terço, um dia de serviço, ok? Então, qual que é a bênção do Senhor? Qual que é o significado da bênção do Senhor através da primícia, certo? Porque o dízimo tem uma bênção, né? A oferta tem uma bênção, a primícia também tem uma bênção. Aquele que primicia, aquele que traz as suas primícias ao Senhor em cumprimento à vontade do Senhor, Deus é responsável em manter o seu celeiro cheio. Já vamos ler uma passagem que fala sobre isso. Quero ler algumas passagens e deixar mais algumas para você poder ler, para que você tenha libertação na sua mente, no seu entendimento, e que você seja claro, que você possa ter luz, que você possa viver uma vida na luz, não mais no engano, entendeu? Que o diabo não tenha mais essa liberdade de te roubar, de te privar de viver uma vida bem-sucedido, livre, em paz, né? Porque muitas vezes a gente não tem paz, a gente tem medos, a gente tem a incredulidade, a falta de fé vem por falta de entendimento. Quanto mais nós entendemos a vontade do Senhor e nos posicionamos nela,
mais livre nós somos para viver o futuro do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor e os seus feitos, a sua bondade. A palavra do Senhor é recheada de promessa. A palavra do Senhor é recheada de promessas para nossas vidas. Mas muitos de nós não acessamos elas, porque somos escravos da nossa mente. Nós não temos o conhecimento. E quando temos, nós temos o medo que nos impede de se posicionar. Você precisa vencer os medos, porque o medo vai matar sua fé. O medo vai tornar seu coração duro, incrédulo. E você não vai conseguir entrar naquilo que o Senhor sonhou para você. Deus tem grandes coisas para os seus filhos, mas Ele deseja que nós sejamos obedientes à sua palavra. A obediência, ela gera frutos, e a desobediência gera consequências. É isso que a gente tem que entender. Não é que Deus quer nos castigar. Nós caminhamos na linha da obediência e somos abençoados, bem-sucedidos. Caminhamos na linha da desobediência, nós não temos coisas boas. Caminhamos debaixo de consequências ruins. De tempo em tempo estamos debaixo de prisões. De tempo em tempo, nós caminhamos debaixo de um fardo de escravidão, de medo e da religião, que vai nos levando a ser aprisionado, não livre. Então nós vamos ler Levíticos, capítulo 2, né? Versículo 13, diz assim. 12 primeiro. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal a sua oferta de manjares. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal, que significa o sal é uma aliança perpétua. Se trouxeres ao Senhor a oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos desmagados e espigas verdes. Aqui são as primeiras vezes que a gente vê falar sobre a oferta de primícias, que isso é uma oferta feita mensal, sempre que você tem suas colheitas, tirar uma porção, né? Vamos ler Levíticos, capítulo 23. Capítulo 23, no versículo 9, né? As primícias. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua mesa, então trareis o molho das primícias da vossa mesa ao sacerdote, e este moverá o molho perante o Senhor para que sejas aceito. Olha que lindo. O Senhor falando a Moisés, né? Para que antes deles entrar na terra, quando eles botassem o pé, né? Na terra prometida, eles fizessem a oferta de primícias, né? Então é algo importante. Vamos ler Provérbios, capítulo 9, né? Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que precioso. O Salomão, né? Nosso querido amigo Salomão, irmão querido, nos deixou uma palavra com muita sabedoria, né? Dizendo: honra ao Senhor. Olha o caminho que ele começa abrindo. Honra ao Senhor, né? A primícia, quando você o entrega, é uma honra, né? Quando você dizima, você está honrando ao Senhor. Quando você oferta, você está honrando ao Senhor. Honra ao Senhor, né? Com os teus bens. Com os teus bens, com tudo que você tem. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. E com
as primícias de toda a sua renda, ou seja, com as primícias que você remove, tira, ora ao Senhor e leva para aquele que te cobre, né? Aquele que te pastoreia, aquele que cuida da sua vida, cuida da sua família, ora por você, pelos seus negócios, por sua empresa, certo? E de toda a tua renda. E aí vem a bênção do Senhor, olha só. E depois que você fizer isso, se encherão fartamente os teus celeiros. Deus cuidará dos seus celeiros, que significa o teu trabalho. Deus cuidará do seu trabalho, os teus celeiros, e transbordarão de vinho, né? Os teus lagares. O vinho simboliza a unção. Haverá uma unção muito maior. A unção que você honra, ela volta para você. Aquilo que toca a minha vida, toca a sua vida. Aquilo que toca a vida do seu pastor, toca a sua vida. Isso é precioso porque é um caminho, queridos, é um caminho de honra, é um caminho de entendimento, é um caminho de maturidade e é um caminho de filhos, né? Porque o servo trabalha pelo seu salário, mas os filhos trabalham por herança. Quanto mais nós somos obedientes ao Senhor, mais nós acessamos as heranças espirituais. As transições do Senhor, elas são contínuas, né? Quanto mais nós caminhamos em honra e obediência, mais o Senhor libera sobre nós, mais o Senhor flui sobre nós. Então, quanto mais nós o honramos, mais o Senhor nos honra. É um caminho. Então, queridos, eu quero que você seja abençoado. Eu vou deixar aqui algumas passagens para você ler, certo? Para você poder meditar em casa também, para não ficar somente naquilo que eu te disse, ó. Levíticos 2:14, Levíticos 23:10, Números 28:26, Provérbios 3:9, Romanos 11:16, Romanos 16:5, 1 Coríntios 15:20, 1 Coríntios 16:15 e Tiago, capítulo 1, versículo 18. A palavra diz que Jesus foi a primícia, né? A primícia do Senhor dada a nós, o primogênito. É precioso. Deus abençoe você, querido. Que você receba, que você flua e que você seja curado no seu coração. Em nome de Jesus, para níveis muito maiores. Aleluia.